Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos para a aula número 3 de 12, onde nós vamos falar do processo de compra, né? Claro que a gente nunca compra sem fazer um planejamento tecnológico antes, e eu vou falar dessas etapas, porque esses equipamentos, nessas usinas de oxigênio, são equipamentos que vão durar aí 20, 30 anos se você cuidar muito bem delas. Então, é um casamento, né? Você vai fazer uma aquisição que você vai ficar com o equipamento por muitos anos e, claro, dependendo do equipamento que você comprar, da quantidade de upgrade que esse futuro vai permitir, é um tipo de equipamento que não acaba nunca. Bem cuidado, vai longe. Então, antes de entrar em qualquer detalhe, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo que você gostou, mandar para um amigo, mandar para um dirigente hospitalar, para o pessoal do Recursos Humanos, né? Que é o pessoal de Recursos Humanos que viabiliza o treinamento dos profissionais da engenharia dentro do hospital. Então, é isso aí. Então, bora para a aula. E antes de começar efetivamente, eu quero agradecer demais a PCI Gases por emprestar, né? Dar acesso para a gente, a tecnologia deles, para a gente poder ensinar para vocês poderem tomar decisões com mais segurança, baseado em evidências e tudo mais. E por isso a gente precisa do fabricante para ele dar acesso a essas informações e para a gente trazer aqui de forma facilitada. Então hoje nós vamos falar sobre como escolher uma usina de oxigênio. E a agenda de hoje, embora seja curta, a aula pode chegar em uns 20, 30 minutos. Então se prepara aí, já vai tomando nota e não esquece de baixar a aula que vai estar disponível para você no Drive. Então eu vou fazer uma revisão da aula 2, vou tratar esse tema como um tema da incorporação de tecnologias em saúde. Toda a métrica que a gente usa para comprar um tomógrafo, uma ressonância, um ventilador pulmonar, um desfibrilador, um autoclave, a gente deve sim aplicar nessa fase, né, vamos dizer assim, do planejamento tecnológico, do planejamento da decisão, se eu vou comprar ou se eu não vou comprar. Vocês vão entender isso em mais detalhes. E eu vou mostrar o cuidado nessas 3 etapas, nas 3 etapas principais. Vou focar mais na compra, né? Mas a gente tem a etapa do planejamento tecnológico em saúde, a gente tem a etapa de compras e a gente tem o gerenciamento, ou seja, o planejamento em ação, operacionalizando o planejamento tecnológico. Ou seja, como que a gente vai integrar essa usina de oxigênio no dia a dia do hospital ou mesmo na indústria, porque essas usinas elas não se prestam somente aos hospitais. Tem vários tipos de indústria, como por exemplo, a indústria da cerâmica, a indústria da siderurgia, a petroquímica, até a indústria aeroespacial também utiliza oxigênio nos seus processos de trabalho. Na aula 2, a gente tratou desse panorama, que é o oxigênio, como ele é fabricado, né, comparando ali com a PSA, a VSA, a VPSA com o oxigênio líquido, como e onde o O2,93 é utilizado, a gente chama o oxigênio produzido por usinas de O2,93, os cuidados para o uso seguro. Exploramos bastante por que há tanta resistência em utilizar o O2,93, né? A pandemia, ela mostrou para a gente, né, que essa tecnologia ela é eficaz, ela é efetiva e ela é eficiente, desde que você esteja preparado para pegar ela pelo chifre mesmo e cuidar dela, ou sozinho ou de modo compartilhado com a indústria. Falamos também sobre quando o O2,93 não é identificado e a integração institucional. É um tipo do gás, né, do fármaco, o oxigênio é um fármaco que é transversal, ele pega todo mundo, desde a administração, compras, contabilidade, rateio de despesa, precificação, farmácia, engenharia, manutenção, segurança patrimonial, segurança do trabalho, está tudo envolvido nessa questão. Então é importante que o processo de cuidar do oxigênio, seja ele líquido, gasoso, em cilindros ou através de plantas, né, ele esteja perfeitamente integrado institucionalmente. Mas vamos para a aula de hoje. Então, esse quadro aqui é um quadro que foi adaptado por nós
Originalmente, ele foi produzido pelo ECRI, que é o Emergency Care Research Institute, que é uma organização que eu prestigio muito, valorizo muito essa organização, ajuda muito a gente no trabalho do dia a dia. E aqui são 3 etapas principais, né? O planejamento, todas as etapas do planejamento tecnológico, compras propriamente dito, e a gestão, ou gerenciamento de tecnologias em saúde, que está nesse detalhe. Então, nessa parte de baixo, né? Então, quando você for pensar uma usina, você tem que pensar em todos esses bloquinhos. Para a aula não ficar muito grande, eu peguei os blocos essenciais, vou mostrar para vocês as ferramentas essenciais que você deve conhecer para fazer uma compra, daqui, né? Ou seja, quando a gente quer comprar uma coisa e a gente está muito envolvido no benefício que essa coisa vai trazer para a gente acaba sendo muito impulsivo. E para não ser impulsivo, a gente tem as etapas classificadas aqui, recomendação do ECRI, e nós vamos estudar isso em mais detalhes. Então, vamos lá. Planejamento tecnológico. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a avaliação das necessidades. E a necessidade, basicamente, hoje, ela depende do consumo, né? Então, assim, eu tenho dito constantemente a importância da gente ajustar a pressão da nossa rede para a pressão requerida pelo fluxômetro, que aqui eu vou reforçar, é 3,5 kgf por centímetro quadrado. Porque se a pressão da rede já está alta, o seu consumo não é real. Então, se você compra por um consumo que não é real, você vai comprar uma usina maior, tá? Porque o seu consumo não é real, está tendo uma configuração que leva ao desperdício do gás. Então, a gente tem que pegar o consumo, ou seja, na avaliação das necessidades, entender ali o consumo máximo provável, que é aquele consumo que a gente acaba utilizando as informações de leis e normas para dimensionar o consumo, né? Ou seja, quando o hospital não existe ainda. Agora, se o hospital já existe, se ele tem uma série histórica de aquisição, eu vou usar o consumo efetivo médio. Mas, se a pressão da rede estiver acima do requerido, esse consumo efetivo médio pode estar errado e você pode estar comprando uma usina, vamos dizer assim, superdimensionada. Depois, eu tenho que fazer um outro aspecto importante, é a avaliação de tecnologias. O ATS, ou do inglês, o HTM, o HTE, Healthcare Technology Assessment, ou HTA, né, HTA. Lembrando que eu tenho 2 níveis de avaliação de tecnologias em saúde. Uma, como eu estou trabalhando com dados que não existem, são avaliação primária, né? Isso acontece no ambiente de inovação, pesquisa, desenvolvimento de tecnologias. E eu tenho avaliação tecnológica secundária, que eu trabalho sobre os dados que existem. Basicamente, eu tenho 3 tipos de tecnologia hoje no mercado. A PSA, que é a mais conhecida, tá certo? Que por uma razão ou outra ela é mais comentada. A gente tem a VSA, que ela é muito interessante, vocês precisam de conhecer os detalhes dela nessa avaliação, para você diferenciar uma da outra, senão você não consegue fazer uma comparação justa entre uma e a outra tecnologia. E ainda a gente tem a tecnologia conhecida como VPSA, onde ela combina o vácuo com pressão positiva para a produção do oxigênio. Então, eu diria que essa parte é a parte mais importante de todo o processo, que vai culminar com uma aquisição, recebimento, instalação, comissionamento, todas aquelas etapas que a gente não vai tratar hoje, né? Mas, para efeito comparativo, tudo que a gente faz para uma autoclave, qualificação da operação, qualificação da instalação, qualificação da operação e qualificação do desempenho, é preciso que isso seja feito em acordo com nossa legislação. A melhor forma de eu me apropriar dos conhecimentos, né, necessários para eu avaliar as tecnologias de maneira pertinente é através do uso de uma RFI, que vem do acrônimo em inglês Request for Information, que nada mais é do que a solicitação de informações ao mercado fornecedor. Eu preciso de conversar com o mercado, entender o que tem, o que não tem, o que é, o que não é.
E isso precisa de ser sistematizado, porque se é sistematizado, se você tem uma metodologia, um processo de trabalho para trabalhar com essas informações, você sai mais forte disso, porque sempre que você deixa de fazer uma pergunta, você acaba colhendo uma surpresa no futuro. Eu vou fazer essa explicação aqui agora, e ela é baseada nesse documento aqui, que foi produzido pela Organização Pan-Americana da Saúde, que é chamado de Recomendações para Adoção e Aquisição de Usinas Geradoras de Oxigênio mediante adsorção por alternância de pressão. Lembra? Adsorção é fixação na superfície de um material, absorção é dentro do material. Então, é um material muito legal, muito bem detalhado, que você vai poder aplicar ele para as duas tecnologias, né, para as três tecnologias, a VSA, a PSA e a VPSA. E o que eu fiz então? Eu peguei esse documento e joguei ele numa planilha Excel, como a gente sempre faz na elaboração de uma RFI, seja para qual equipamento for. Então, agora eu vou migrar para a planilha Excel, onde eu vou explicar em detalhes para vocês como que isso pode ser feito. Essa aqui é a nossa RFI típica. A gente recomenda que isso seja feito para qualquer tecnologia. Pergunte, 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 pergunte. Compare e tome uma decisão. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem um bloco de perguntas. Primeiramente, aqui você vai caracterizar aqui, né, um campo para observação, a tensão que você tem disponível no hospital, a frequência aqui no Brasil é de 60 Hz, você vai poder ter que pensar aqui nas condições gerais de fornecimento, detalhar tudo aquilo que você quer, e você vai mandar isso para o mercado fornecedor, de modo que todos eles respondam às mesmas perguntas, da mesma forma, de modo que seja possível você comparar linha por linha, né, a resposta de cada fornecedor e atribuir uma nota para cada uma dessas respostas. Aquele fornecedor que tiver o número total maior de pontos pode ser um fornecedor favorito do ponto de vista de engenharia, mas isso vai culminar realmente lá na compra, é que é feita a decisão. O nosso papel enquanto engenharia é escolher entre um conjunto de fornecedores aqueles que têm, vamos dizer assim, uma pontuação melhor, né? E aí Compras vai trabalhar com o processo de compras, um processo de negociação comercial puramente, né? Claro que a gente sempre apoia a compra no processo de tomada de decisão. Eu sempre procuro fazer o seguinte, né? Eu sempre procuro perguntar, porque assim, o mesmo fabricante, ele pode ter, com a mesma usina, com a mesma capacidade de produção, ele pode ter uma tecnologia high-tech e uma tecnologia standard. O que poderia ser uma tecnologia high-tech? Por exemplo, uma usina que permita um acesso remoto. Eu posso acessar a usina remotamente, ver a produção, ver o que está acontecendo. Eu posso ter mais níveis de alarme, menos níveis de alarme. Eu posso ter, por exemplo, uso de senhas, exportação de dados de produção, consumo instantâneo, consumo médio, enfim. Cada fabricante vai ter, ele pode ter um modelo padrão único, ele pode ter dois níveis de tecnologia embarcada na usina que ele vai oferecer. Então, é uma forma de eu oferecer ao fabricante uma possibilidade dele mostrar tudo que ele tem. Lembra que nesse momento eu estou buscando por informações. E eu vou sempre abrir aqui um espaço para o fabricante observar, porque são perguntas muito objetivas, e o fabricante ele pode querer fazer uma observação ou outra, ou até eventualmente corrigir uma pergunta que não tenha sido bem formulada. E aqui um campo, isso eu vou utilizar no final, vou falar mais adiante, que é a observação nossa, né, de quem vai avaliar essas respostas. Então, voltando aqui, eu tenho o item, eu tenho o número de item para facilitar a comunicação, eu tenho aqui a parte interessada, que eu posso dizer que essa pergunta interessa a compras, essa pode interessar o médico, essa pode interessar a engenharia, enfim, é uma forma de eu poder levar para dentro, né? Como eu disse que o oxigênio, a questão dele é transversal, eu posso definir aqui as pessoas com quem eu vou conversar dentro da instituição para ver qual tecnologia que é mais adequada.
Aqui a pergunta sobre o equipamento ofertado e as respostas. Então, para vocês terem uma ideia, tá? São aqui, basicamente, 244 linhas, sendo que eu estou economizando aqui, já estou utilizando 8 linhas, são 240, são 236 perguntas. Ah, mas é muita pergunta. Então, aí fica a critério seu. Se você não quiser perguntar, depois não reclama. Tá? Tem muita pergunta que a gente faz aqui, pergunta que pode surgir na hora, numa reunião, você pode incluir depois, mas sempre que for incluída uma pergunta, essa pergunta tem que ser incluída para todos os proponentes, para a gente manter critério, né? Então, a gente orienta o fornecedor a não mexer na planilha. Não mexe na planilha, usa os campos de observação e, se for acrescentar alguma coisa, que acrescente abaixo da última linha. Outra coisa, quando eu receber a resposta dos diferentes proponentes, o que eu vou fazer? Eu vou colar essas respostas lado a lado e vou analisar linha por linha, resposta por resposta. E outra coisa que é importante é a gente já fazer a pergunta. Por exemplo, eu falo assim, ó, produção, qual que é a produção de oxigênio? Eu já coloco entre parênteses que eu quero saber a resposta em metros cúbicos por hora. Porque se um põe metros cúbicos por hora, outro põe litro por minuto, o outro põe pé cúbico por hora, pé cúbico por minuto, enfim, são unidades de volume por tempo, mas aí eu tenho que fazer todo um trabalho de conversão que realmente dá trabalho. Se for pensar na incorporação de um hospital como um todo, fica insano, são dezenas e dezenas de equipamentos com dezenas e dezenas de proponentes. Então, dessa forma, já oferecendo a pergunta, fazendo a pergunta e oferecendo a resposta, já facilita. E eu não vou entrar em detalhe de todas as perguntas, senão esse vídeo aqui ia ficar com 3 ou 4 horas, essa videoaula. Mas eu marquei aqui alguns pontos principais, né? Por exemplo, questão da produtividade. Porque quando você pergunta numa usina de oxigênio por PSA, você precisa de um compressor. Na usina de oxigênio por VSA, eu preciso de uma bomba de vácuo. Então, eu posso perguntar lá, quantos metros cúbicos por hora a bomba de vácuo vai produzir, quantos metros cúbicos por hora o ar comprimido, o compressor de ar vai produzir. Então, ele vai me informar quantos metros cúbicos por hora e eu vou fazer uma divisão dessa quantidade de ar pelo volume produzido, que é a produção de oxigênio, e eu vou poder responder aqui, ó, quantos metros cúbicos de ar eu necessito para produzir 1 metro cúbico de oxigênio. Então, as informações quantitativas, a gente pode trabalhar com elas também e fazer as relações, né? Então, quando ele me responder essa produtividade aqui na célula, dependendo da produção do oxigênio, da produção do compressor, no caso de PSA, da produção da bomba de vácuo, no caso de VSA, eu vou poder calcular e verificar se essa resposta está correta ou não, né? Outra pergunta aqui que é interessante você considerar: informar 3 organizações que fazem uso dessa tecnologia, da tecnologia que ele está propondo. Então, enfim, e aqui são várias exigências, né, que a gente vai acabar fazendo. Eu tenho aqui, por exemplo, as informações gerais, perguntas sobre a segurança do paciente, a informação aqui, né, que eu estou dizendo que ele vai ser utilizado para aplicação médica, se o proponente concorda ou não, se é sim ou não. Aqui informações do compressor de ar. Então, eu quero saber, por exemplo, a capacidade máxima de produção, a pressão de trabalho, isso é um ponto importante, né? Em geral, a PSA trabalha com uma pressão muito mais alta que a pressão da VSA. Então, aqui você já tem que pensar quanto que eu vou gastar de dinheiro para elevar essa pressão do ar, para pegar o ar em pressão atmosférica e elevar até um valor. E quanto que eu vou gastar para produzir uma quantidade de ar com uma bomba de vácuo para atender, para gerar aquele valor de pressão negativa. Lembrando aqui que o máximo de pressão negativa que eu consigo gerar é menos 1 atmosfera em condições ideais, né? Então, são perguntas que eu devo fazer. Eu tenho o bloco aqui para o compressor de ar, né? Esse é o bloco do compressor de ar. Então, a pressão de trabalho, né? Se ele vai usar, vamos dizer assim, se o compressor trabalha com inversor de frequência ou não. Posso perguntar sobre o display, sobre o CLP do compressor, se ele controla a hora, se ele informa
necessidade de manutenção, eu posso fazer dezenas de perguntas, né? Devo fazer isso para evitar que eu, vamos dizer assim, não considere uma coisa que eu deveria considerar, tá certo? Isso aí seria um caso de omissão, né? Não posso me omitir, eu tenho que fazer as perguntas. E nem sempre o fornecedor está preparado para responder. Então, você tem que trabalhar junto com esse fornecedor para que você tenha as informações da forma que você precisa. Uma outra pergunta, por exemplo, é a potência elétrica do compressor. Eu estou pedindo aqui, nesse caso, em HP, mas eu poderia estar pedindo em quilowatt. Por quê? Porque essa potência é que vai me gerar o custo do quilowatt, que é a demanda, que vai impactar na demanda contratada pelo hospital, e o quilowatt-hora, que vai considerar a energia, a quantidade de tempo que o equipamento vai trabalhar. Lembre que os hospitais têm tarifa binômia, então eu não posso considerar somente o quilowatt-hora, eu tenho que considerar o quilowatt, que vai impactar na demanda, que é a potência contratada, e no quilowatt-hora, que no caso que é a energia contratada. E lembrando que existe a possibilidade da tarifa oro-sazonal, a tarifa que no horário do dia ela é muito barata, no outro horário do dia ela é muito cara. Então, essas questões que envolvem energia elétrica são cruciais. Por que são cruciais? Porque o oxigênio está de graça, ele está aqui na atmosfera. Está aqui para quem vai usar a PSA, está aqui para quem vai industrializar, produzir o oxigênio líquido. A vantagem da PSA, por exemplo, é que você, aqueles custos de transporte e logística, você acaba tirando ele do custeio da operação, né, do cálculo do ponto de equilíbrio, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, eu vou voltando para a planilha. Lembrando, isso aqui é uma RFI, estou solicitando informação. Então, eu tenho perguntas do compressor, do reservatório do ar comprimido, né? Vocês já viram lá no passado, a gente já explicou, né? Do separador de condensado. Por exemplo, a VSA normalmente não utiliza separador de condensado. Isso é uma vantagem? Você perguntando, internalizando essas respostas, você vai descobrir por você mesmo. Os filtros, né? Na PSA, normalmente você tem que ter uma bateria de filtros. É claro que isso depende da qualidade do ar ambiente que você está. Você está num lugar que o ar é poluído, é uma coisa. Você está num lugar onde o ar é limpo, é outra coisa. Mas existe uma bateria de filtros, que eu chamei aqui de filtro 1, né? O pré-filtro, né? Antes de entrar no secador de ar. Já estou dizendo que eu preciso de um secador de ar. O pré-filtro 2 e já entro com um secador de ar, né? A VSA precisa de secagem de ar? Pode ser que sim, pode ser que não, depende de onde ela está, mas normalmente ela não precisa. Já a PSA requer uma secagem de ar. E essa secagem de ar, ela pode ser por refrigeração ou pode ser por adsorção. Então, tem um bloco de perguntas por refrigeração e tem um bloco de perguntas por refrigeração. Se eu não fizer essas perguntas, eu vou ficar desinformado. Vou ter custos adicionais que eu não sei, não sabia, desconsiderei, né? Então, por exemplo, aqui, informar a vazão de trabalho do secador quando em uma pressão de 7 bar. Temperatura do ar a 38 graus Celsius e umidade relativa de 100%. Uma umidade que praticamente não existe, né? Mas eu estou, vamos dizer assim, colocando um caso extremo aqui. Isso tudo é negociável, tá? É negociável que você, no momento do RFI, da RFI, né? A gente vai ter essas respostas com o fabricante, vai ter essa interação, e se o fabricante responder que ele tem o dado só 95 a 98, você vai ter que mudar para todos, informar a todos, para que você tenha a mesma resposta. Então, potência elétrica, enfim, vai embora. Aqui, catalisador. Eu posso ter, às vezes o ar ele é tão contaminado com monóxido de carbono e dióxido de carbono que eu posso requerer um catalisador para remover o gás carbônico, para remover o monóxido de carbono, o dióxido e o monóxido de carbono. Nem sempre necessita, depende muito de onde a PSA está instalada. Eu posso querer também ter, o fabricante pode adotar também o filtro de carvão ativado, né, que ele está mais relacionado com o odor. Você pode estar num lugar que tem um odor característico que você queira
remover. Então, essas perguntas aqui são perguntas básicas, né? Pressão de trabalho, peso, enfim. A eficiência de filtragem, que é muito importante, lembrando, né, que esses filtros aqui, eles são escalonados de forma que um filtro protege o outro. Então, no primeiro filtro eu tiro as partículas maiores, no segundo filtro eu vou tirando as partículas, né, gradativamente do processo de produção de um ar limpo em condições de ser, de participar da fase de adsorção, né, de reter o nitrogênio e liberar o oxigênio. Então aqui, ó, o secador de ar por refrigeração, por adsorção, o catalisador, o filtro de carvão ativado. Aí, ó, eu já tenho o ar prontinho ali. Aliás, a pergunta do tanque está mais adiante. Deixa eu só dar uma olhada aqui se eu preparei certo, pessoal. Unidade concentradora de oxigênio. Tá, aqui, ó, eu estou fazendo... Deixa eu só ver um negócio. Reservatório. Eu já fiz antes aqui, ó. As perguntas do reservatório de ar estão antes, tá? Posso seguir a minha RFI na sequência dos elementos que compõem a usina, ou PSA, VSA, ou VPSA, enfim. O importante é perguntar, é saber perguntar. Saber por que você está fazendo a pergunta. Porque o fabricante vai querer, mas por que você está perguntando isso? Aí você vai explicar para ele e tal, e vocês vão entrar no entendimento. Então, nesse caso aqui, ó, secador por adsorção, catalisador, filtro de carvão ativado, e eu vou ter aqui agora o controlador lógico programável. Toda PSA, VSA, VPSA tem um computador embarcado nela. Então, ela que vai controlar o swing, a alternância da usina. E aí, meu amigo, quem mexe com equipamento médico, qualquer equipamento hoje em dia tem um CLP junto, autoclave tem, todos eles têm, né? Então eu preciso de saber as informações, que vão desde o tamanho do display, a língua, os alarmes, do que ele alarma, né? Qual que os momentos em que o alarme vai soar, considerando a pressão ou não. Eu separei 2 itens aqui, ó. Caso o equipamento possua capacidade de oferecer monitorização remota de falhas, queira informar o custo adicional que irá impor ao equipamento como um todo, caso essa opção seja adotada pelo comprador do hospital. Então ele pode dizer que sim, né, que tem, colocar na observação que custa 0, que custa 2, que custa 3, enfim. E a gente vai separando aí, aliás, não é separando, é segregando uma oferta da outra, já na parte de obtenção de informações. Uma outra pergunta que eu separei aqui. O equipamento a ser ofertado deverá permitir acesso ao menu de manutenção e exigir senha para acesso dos profissionais da área técnica. O fabricante, ele tem um dilema, né? Se ele entrega essa senha ou se ele não entrega essa senha. Porque se o fabricante entrega essa senha para uma pessoa que não está preparada, qualquer um pode mexer lá, você pode danificar o equipamento, por exemplo, pode causar um dano. Então, por outro lado, do nosso lado, a gente tem que negociar essa senha. Porque se eu não tiver acesso a essa senha, eu vou acabar ficando preso eternamente ao fabricante e essas questões, vamos dizer, têm que ser negociadas antes da compra. Seja lá qual for a resposta, você não pode esquecer de fazer esse tipo de pergunta, né? Outra coisa, então eu tenho perguntas sobre o CLP, que uns podem estar mais carregados que outros, uns podem ser mais simples do que outros. Por exemplo, um pode informar a vazão, o volume produzido totalizado, tá? Ou seja, quantos metros cúbicos por hora eu produzi desde a partida. Outro pode oferecer o consumo instantâneo. Você pode fazer perguntas mais complexas, como, por exemplo, ele está mostrando a concentração de oxigênio, 95% de pureza. Qual que é a frequência de amostragem? De quanto em quanto tempo ele vai lá, mede a concentração e mostra para você, né? Então, se a frequência for muito alta, você vai ter uma base de dados gigantesca. Se for muito baixa, aquela informação que você está lendo pode não ser verdadeira naquele momento que você está lendo. Então, isso aí é teoria da amostragem, né? Então,
Depois, né, você fez as perguntas sobre o controlador lógico programável, você pode fazer perguntas também sobre a unidade concentradora propriamente dita. Por exemplo, informar o volume interno das colunas. Esse volume interno é que vai me informar o volume, por exemplo, de zeolita, o que é o material adsorvente que eu vou precisar. Então, aqui também, no livro da OPAS, tem uma série de perguntas que eu trouxe para cá. O reservatório de oxigênio. As perguntas sobre o reservatório de oxigênio. Qual que é o material, pressão de trabalho. Por exemplo, se tem sistema de purga automática ou purga manual de vapor d'água. Tem uma série de detalhes e aqui você pode ver que eu já pergunto aqui custos, né? Eu preciso saber de custo. Porque ele pode dizer que não, pode informar que não tem, por exemplo, sistema de purga automática. Então eu pergunto, caso haja um sistema de purga que seja fornecido de modo opcional, quanto é que custa? Porque eu vou podendo comparar, né? Porque lembra, eu tenho o preço de compra, que é a ponta do iceberg. Eu tenho o custo total de propriedade, que envolve os custos ocultos. E eu não posso comprar simplesmente pela ponta do iceberg. Eu tenho que comprar pelos custos total de propriedade ao longo de um ciclo de vida de uma tecnologia. Então, se eu admito que essa tecnologia vai viver 20 anos, eu tenho que responder para a administração o seguinte: esse preço de venda, que é a ponta do iceberg, significa em 20 anos X unidades monetárias de recursos, né? Então, por isso que eu tenho que perguntar. Se eu não perguntar, eu não consigo responder essas coisas. Aqui, são as perguntas específicas do compressor de oxigênio. Por exemplo, o compressor deverá... desculpa aqui. Unidade, já falei do compressor, né? Já falei da unidade concentradora, já falei do reservatório, agora eu já estou no momento de querer fazer enchimento de cilindro. Aqui no Brasil isso não é muito comum, a gente não vê comumente, mas nos países que eu tenho viajado, tenho visitado, isso é normal. A engenharia de lá, o pessoal tem adotado isso e utilizado o enchimento de cilindro como uma nova função para o serviço de engenharia dentro do hospital e do sistema de saúde. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, o compressor deverá operar em 2 estágios de compressão. Normalmente, que eu tenho visto, os compressores de 2 estágios atingem até 150 bar, né? 150 kgf por centímetro quadrado, mais ou menos isso, né? 150 atmosferas. No Brasil, a gente usa os cilindros nossos de 10 metros cúbicos, eles estão preparados para trabalhar com 200 bar. Então, pode ser que eu precise de um compressor de 3 estágios. Enfim, eu tenho aqui todas as perguntas, né, sobre o compressor. Não são todas, são 12 perguntas, são até poucas perguntas sobre um compressor de oxigênio. Mas ele está aqui, de novo, pergunta e a resposta, a unidade de medida, se a pressão é em bar, metro cúbico por hora, potência em quilowatt, peso em quilograma. Você vai para outro país, ele dá o peso em libra, né? A massa em libras, aliás. Enfim, vocês me entendem. Aí tem um pacote de perguntas de manutenção preventiva e corretiva, que normalmente ninguém faz, né? Como as pessoas não fazem as perguntas, elas não identificam os custos. Então, e tem um monte de custo oculto, como eu comentei. Então, pedindo o manual de operação de manutenção, se vai ter software de diagnóstico, pode ter o fabricante que tem um software de diagnóstico. Você entra no CLP, roda um protocolo de programação e ele mesmo vai falar, olha, você está com um erro aqui, o ar está com muita umidade, ou a pressão está muito baixa, ou, enfim, a zeolita está saturada. Isso depende dos... Tudo isso você tem que pensar antes para evitar a surpresa, tá? Então, eu separei uma aqui, por exemplo, o representante se compromete a apresentar documentação contendo os procedimentos de limpeza, calibração, troca periódica de peças e verificação de funcionalidade. Esses serviços deverão ser feitos pelos técnicos do hospital, devidamente treinados pelo fabricante, e poderão realizar os procedimentos de manutenção durante esse período, sob orientação do representante técnico, sem que haja redução ou eliminação do período de garantia. O que o fabricante tem que entender é o seguinte: quanto melhor preparado tiver a equipe do hospital para dirigir aquela tecnologia, melhor para a tecnologia. Pior coisa é você pegar um equipamento bom, dar para um usuário ruim.
usuário vai estragar o seu equipamento. Então, essa cumplicidade, né, é importante entre os dois, né? O fabricante tem que entender que eu, dentro do hospital, sou o primeiro que vai olhar o equipamento para manter essa ligação com ele. Então, existem várias perguntas aqui que vocês vão encontrar nesse documento da OPAS que vão ajudar vocês a refletirem não só na pergunta e por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Uma outra aqui, por exemplo, o fornecedor deverá disponibilizar treinamentos de manutenção em caráter de reciclagem, informar o valor do treinamento adicional. Pode acontecer, eu treinei uma equipe e quero treinar outra equipe, ou essa equipe mudou. Na nossa área tem muita mobilidade ainda, né? O turnover, né? Quantos anos um profissional fica dentro do hospital. Tem hospital que eu conheço colegas que estão há 20, 30 anos no mesmo hospital, estão lá comprometidos com aquele hospital, integrados totalmente com o hospital. E tem outros colegas que não. Às vezes você está no hospital, você fica 2 anos, 3, 4 anos, recebe uma oferta maior no hospital, negocia com o seu hospital, o hospital não remunera, você muda de hospital. Então, essa equipe do hospital, ela pode variar e eu posso querer treinar. Então, eu quero saber antecipadamente quanto é que vai custar esse treinamento, tá? Então, informar o número de horas do treinamento. Então, você tem um fabricante que fala, não, eu te treino em 2 horas. O outro fala, olha, eu treino em 6 horas. Por que você treina em 6 e você treina em 2? Então, você começa a fazer toda essa comparação de forma detalhada. Saindo da manutenção corretiva, a gente vai para o que a gente chama de equalização financeira. Aqui, ó, são 47 perguntas sobre grana. Tá? Dinheiro é importante. Nós temos que identificar a melhor tecnologia e, inclusive, a que impõe o menor custo durante um ciclo de vida, XPTO, que eu vou adotar. Tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui algumas perguntas. Informar o valor do procedimento de calibração, caso seja realizada pelo fabricante e não conste do contrato de manutenção eventualmente celebrado. Então, quanto que custa uma calibração? Você vai ter vai dizer custa A, custa B, custa C, você vai poder ter informações. Então, aqui, ó, informar o valor de um elemento filtrante do pré-filtro 1, do pré-filtro 2. Quanto que custa um secador? Meu secador por refrigeração condenou, o compressor dele perdeu. Quanto que custa um novo, se eu quiser comprar de você, né? E por aí vai, né? O elemento filtrante. Informar o valor, aqui, ó, informar o valor de um conjunto de peças de reposição para o compressor de oxigênio a ser utilizado a cada 6 meses ou a cada 4.320 horas. Qual que é o valor das peças para 12 meses? 8.640 horas de trabalho. Muitos fabricantes de compressores, eles têm isso claro. Hoje em dia, compressor, gente, não é nem compressor nem bomba de vácuo, não é uma tecnologia nova. Está muito avançado isso. Então, esses equipamentos, eles vêm com o CLP, tem um conjunto fantástico de informações e as atividades de manutenção normalmente são definidas em horas, tá? Então, saindo da equalização financeira, a gente vai para as perguntas específicas de treinamento. Então, eu tenho perguntas de manutenção que envolvem treinamento e tenho perguntas exclusivas de treinamento. Aqui, ó. O fornecedor se compromete a fornecer treinamentos adicionais de reciclagem, agora é reciclagem, para no mínimo um membro do departamento de engenharia do hospital. Se esse membro for um cara bom, ele vai pegar esse treinamento e vai replicar internamente dentro, reproduzir internamente dentro da sua equipe, tá? E está dizendo, esse treinamento será oferecido sem custos adicionais. Na verdade, aqui está me faltando só dizer sim ou não, se ele concorda ou não concorda. Se ele não concordar, ele vai observar, vai colocar um preço, enfim, vai ter alguma condição que vai estar ali no campo observação. Faço as perguntas de treinamento e faço as perguntas, basicamente, dos hospitais que, vamos dizer assim, tem aquela pegada de sustentabilidade, né? No caso aqui, remover os resíduos de instalação. Como vem muito material, muita embalagem, muito papel, madeira, enfim, se ele se compromete a remover isso e dar o descarte para atender o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então aqui, pessoal, é uma pequena demonstração
de o que é uma RFI, e agora nós vamos voltar para o PowerPoint. Reforçando, essas informações eu extraí das recomendações para adoção e aquisição de usinas geradoras de oxigênio por alternância de pressão. Nessa foto da direita você pode ver que como tem um compressor de ar, ó, esse aqui é um compressor, esse é um secador, isso aqui é um reservatório de ar, esse aqui é a usina propriamente dita, esse é o tanque de oxigênio. Então aqui está com a carinha de PSA, tá? VSA é mais simplificada, vamos dizer assim. Então, como eu estou dizendo, aqui nós estamos no planejamento, eu estou solicitando informação ainda, né? E recebendo essas informações, eu vou começar a trabalhar dentro do hospital. O próximo, quer dizer, eu já tenho um monte de informações, já tenho as comparações entre um e outro, e agora eu vou avaliar minhas condições ali dentro do hospital, as minhas características, porque antes de eu comprar eu tenho que fazer uma RFP ainda, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é a solicitação da proposta formal. E para eu fazer essa proposta formal, eu também tenho que fazer a avaliação das instalações do hospital. Nessa avaliação das instalações do hospital, eu vou ver, por exemplo, eu já sei a potência toda da usina, eu vou ver se o meu gerador suporta essa potência, eu vou ver a pressão, se eu for alimentar diretamente na minha rede, eu vou ver a pressão da minha rede, pode ser que eu tenha condição de baixar essa pressão da rede, que normalmente tem. Se você não souber fazer essa avaliação, veja nossos vídeos aí, na nossa playlist de gases medicinais, que você vai poder encontrar formas de desafiar a sua rede para saber se ela está boa mesmo, né? Então, de novo, se eu abaixar a pressão da minha rede, eu vou chegar numa necessidade, meu consumo vai ser menor, né, de oxigênio. Então, avaliar o gerador, avaliar a reserva de diesel para o gerador, se cabe mais uma PSA, uma potência lá dentro, se cabe mais uma potência, né, uma ou PSA ou VSA, enfim, qualquer usina, se tem sobra ou se eu vou precisar de comprar um gerador extra. Assim, as recomendações globais, né, se você vai ter uma geração, se o hospital fosse meu, por exemplo, eu ia querer ter uma coisa exclusiva, inclusive, né? Possivelmente, se eu for seguir as orientações globais, eu ia ter um transformador específico para a minha PSA e um gerador específico para a minha PSA, tá? Mas hoje você tem hospitais aí que tem 100% da sua capacidade elétrica instalada em 2, 3 geradores, enfim. E vai depender também, gente, a gente tem que analisar a nossa conta de energia, lá ela traz o número de interrupções, a duração média da interrupção, e aqui, dependendo do local onde você está, nos grandes centros, por exemplo, você tem uma qualidade de energia elétrica muito boa e pouquíssimas falhas, né? Eu estou aqui nesse escritório aqui há mais de 20 anos, na minha casa atual também, né? Ou seja, nunca tive questão significativa aqui em São Paulo. Então, avaliar as instalações para descobrir esses detalhes, onde que eu vou instalar, as distâncias dos backups, a distância, o ponto ideal para eu alimentar a rede, onde que eu vou colocar a PSA, onde que vai ser a área para eu fazer manutenção, né? Lembrando, né, que manutenção de elementos de oxigênio terapia, eu tenho que ter uma bancada específica, isenta de óleo 100%, que é o pior contaminante que a gente pode ter. Então, uma PSA, uma VSA, uma VPSA, é bom que você planeje isso, não é só colocar em qualquer lugar, não. Tem que ter uma salinha para controle de qualidade, você está produzindo um fármaco. Tem que ser profissional, gente. Vamos profissionalizar essa presença da engenharia dentro do hospital. Vamos parar de pensar em engenharia como se fosse manutenção. Manutenção é parte do jogo, mas não é o jogo todo. O jogo todo é você ter uma engenharia competente, plenamente capacitada a oferecer, a garantir, né, a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. Então, avaliou as instalações do hospital, você já tem agora, com as perguntas que você fez, você já tem condição de ver esse orçamento, quanto é que é esse negócio, né? Por exemplo, você vai ter que ter um projeto de infraestrutura, edificação civil, fazer uma coisa legal, não vai fazer uma gambiarra, né? Já vi usina, rapaz, que você entra na sala assim, piso de azulejo, aquele vapor do óleo, você entra pisando e escorregando, assim, dá até medo de entrar. Então, faz uma coisa bem feita, né? Faz uma coisa top mesmo, como a gente faz
Muitos hospitais hoje têm feito centros de material e esterilização de primeira qualidade, enfim, pense nisso, né? Então você vai ter o projeto composto não somente pela representação gráfica, mas principalmente a representação gráfica e o memorial descritivo, né? Todos os detalhes ali desse projeto de infraestrutura. Você vai ter que avaliar a sua equipe, você vai precisar de gente. Infelizmente, você precisa de gente. Você não deve acreditar que é plug and play, espetou ali, esquece, nunca mais vai ter problema. Nada é assim, né? Carro que é carro, que são muito bons hoje em dia, volta e meia dá um problema, normalmente é problema nosso que a gente acaba introduzindo, mas é importante você definir uma equipe, porque você vai ter que cuidar, você vai ter que fazer relatório, você vai ter que trabalhar em conjunto com a farmácia. E assim, e lembrando, né, que as próprias redes de gases medicinais estão abandonadas, não tem nas equipes aí. Vai no seu hospital e faça essa pergunta, tá? Quantos homens a gente tem aqui para cuidar dos gases medicinais? Você vai ver que são muito poucos. Muito poucos hospitais têm uma equipe dedicada para o gás. Para a elétrica tem, para o ar-condicionado tem, para o gás medicinal não tem. Então isso a gente precisa de mudar também, tá? Não é uma mudança só por causa da introdução de uma usina ou não. É uma mudança porque precisa, porque está tudo jogado, está tudo solto, né? Está tudo solto. É fácil demonstrar que está tudo solto. Se eu for no hospital seu, não tem como, não tem ninguém 100%, né? Mas é muito fácil encontrar falhas, tá? Custo de peça de reposição, instrumentos de medição, eu posso querer, eu mesmo calibrar, eu já calibro o meu ventilador pulmonar, que tem lá uma célula para medir a concentração de oxigênio. Eu já calibro o meu aparelho de anestesia, que também tem essa célula. Eu já calibro o meu concentrador portátil de oxigênio. Então, eu preciso de instrumento de medição. A administração hospitalar tem que entender que os engenheiros, assim como os profissionais da saúde, né, os engenheiros, técnicos, tecnólogos, os artífices, nós precisamos de instrumento de trabalho, né? Eu lembro que a gente brincava, você ia no hospital, o cara tinha uma lâmpada, né? Como é que você sabia que tinha tensão? O cara tinha uma lâmpada em 220, se ele ligasse em 220, a lâmpada acendia com um brilho. Se ele ligasse no 110, ela acendia com outro brilho, né? Hoje, multímetro está aí, uma oferta enorme de multímetros de qualidade para a gente poder fazer esse trabalho. Então, temos que profissionalizar a nossa equipe, né? Os processos de trabalho, quais são os novos processos de trabalho? Processo de abertura de OS, fechamento de OS, ronda, processo de fazer inspeção visual, processo de fazer a inspeção, manutenção preventiva, limpeza, troca de filtros, quando tiver, enfim. Tá? Então, tem uma série de processos de trabalho que também custam. Eu preciso saber exatamente o que vai ser necessário em termos de custo e eu recomendo muito você fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, comparando manutenção do sistema atual, seja ele fornecimento de oxigênio gasoso ou oxigênio líquido, versus o custo de produção, internalizar a produção, né? Eu mesmo vou internalizar a produção, ou seja, quantos metros cúbicos eu tenho que produzir para atingir o meu ponto de equilíbrio. Lógico que o preço de venda eu vou utilizar o preço que o mercado me oferece. Então isso é muito fácil e a gente tem vídeo no canal, eu vou deixar aqui para você clicar e ir lá assistir para você aprender como faz. É facinho, tá? Equação do segundo grau. Então voltando aqui para o quadro, né? A gente tem o planejamento, que é a avaliação de necessidade, a avaliação das tecnologias, a avaliação das instalações, o orçamento. Prioridades aqui é quando eu tenho mais de um planejamento, em geral, inclui mais de uma necessidade, né? Então eu tenho que priorizar também, e aí eu tenho que planejar quais equipamentos efetivamente que eu vou fazer. Por isso que eu estou falando da RFI. A RFI me ajuda a planejar. Já aqui, ó, eu já tenho que preparar a especificação, ou seja, eu vou passar rapidamente aqui, ó, preparar a especificação, preparar o edital de compra, né, publicar, lançar isso no mercado, receber as ofertas, avaliar as ofertas, eleger o vencedor, aí passa a ser, falar assim, não é eleger o vencedor, tá? Não quero tirar a atribuição do pessoal de compras. O pessoal de compras, eles gostam de fazer boas compras, tá? Isso é muito certo. E tendo uma engenharia suportando o pessoal de compras, eles fazem muito bem essa atividade. E o nosso papel, não sei, eu normalmente nunca elejo, eu falo, ó, esse fez mais pontos, né? Imagina que eu estou comprando, eu vou falar de carro aqui, tá? Para fugir totalmente. Eu estou comprando
um carro que é Volkswagen, outro que é da Ford, o outro que é da Chevrolet, para falar dos mais antigos que estão aqui no Brasil. Quem sou eu para falar que o carro é ruim, né? O que você pode informar é o que tem maior pontuação, onde que fez mais ponto, onde que fez mais ponto, qual é a vantagem e desvantagem, ou seja, você vai instrumentalizar a equipe de compras para fazer uma boa compra. Então, essa eleição aqui do vencedor, normalmente a gente faz 3 ou 4. Se tiver 10, 15 proponentes, você vai, olha, esses 4 aqui foram os melhores. Os 4 me atendem. Ou se não atende nisso, naquilo, aí que entra a negociação, a habilidade do negociador fazer uma boa negociação técnica, uma boa negociação comercial. E daqui para frente já é o recebimento. Aí vem todo um processo que eu vou receber, instalar, fazer a qualificação da operação, da instalação, da operação, do desempenho, né? Fazer a aceitação, enfim, aqui já é o gerenciamento tecnológico, que não é objeto dessa aula. Então, de posse da RFI, eu já tenho todo o custeio e tal, eu já vou poder preparar a especificação. E a especificação, basicamente, eu vou pegar aquela mesma planilha, agora eu já tenho as informações, eu já sei exatamente o que eu quero, eu sei exatamente o que o mercado vai fazer. Então, eu vou pegar aquela planilha novamente, vou fazer os ajustes que me interessam e vou mandar para o mercado de novo. Pessoal, agora é valendo. Respondam aí as perguntas, já está tudo modulado, foi tudo conversado. Aí o pessoal basicamente vai validar as informações deles, os valores, enfim, vão equacionar tudo lá e vão me responder. Eu vou fazer uma nova avaliação linha por linha e vou para compras, falar, olha, esses 4 aqui, esses 3, esses 5, me atendem. Os pontos fortes, explico tudo direitinho, participo, se necessário, dos processos de negociação, por isso que eu preciso da RFP. Tá? Que é a RFI aprimorada para as necessidades específicas do hospital. Assim, dentro do planejamento, né, eu tenho que pensar, né, como que eu vou fazer essa integração, se eu vou fazer enchimento de cilindro e vou alimentar o manifold de cilindro, ou se eu vou botar a PSA direto na rede, vou tirar uma derivação para fazer enchimento de cilindro, ou não vou fazer enchimento de cilindro. Depende muito se o seu hospital atende, tem paciente de home care, se não tem. Enfim, tem uma série de possibilidades para eu fazer, né? Também tenho que pensar na qualidade. Você tem hospitais que têm selos de qualidade, ou seja, da Organização Nacional de Acreditação, da ONA, seja da Joint Commission International, seja da acreditação canadense, ou seja, do mais básico que a gente tem, que é o PNAS, que é o Plano Nacional de Acreditação de Serviços de Saúde. Então, eu tenho que pensar em tudo, né? Desde qualidade, manutenção, segurança. Aqui eu tenho a questão segurança ocupacional, segurança nossa da engenharia, tenho segurança patrimonial, tem hospital que tem plantonista à noite, tem hospital que não tem, a segurança patrimonial está lá presente 24 horas, tem lá uma pessoa no local 24 horas, é o local ideal, um dos locais ideais para você colocar uma central de alarme, ou seja, todos devem estar envolvidos, seja lá qual for o processo de utilização de oxigênio, e isso não ocorre. Pergunta no seu hospital, o que você faz quando soa esse alarme? Não tem um plano B. Ela fala, eu ligo para a manutenção, não, mas o que você faz aqui na sua unidade, né? Depois que você ligar, o que você tem que fazer depois da unidade? Então é complicado. Vocês viram o vídeo lá da enfermeira chorando, desesperada lá em Manaus. Foi muito triste aquele momento lá, mas é importante pensar nesses quesitos também, né? Com relação à qualidade da produção, vocês viram em aulas passadas, O293 é oxigênio medicinal. Nós vamos usar aqui todas as métricas que a gente já usa para o equipamento médico, equipamento de apoio, equipamento de infraestrutura. Eu enquadro a usina de oxigênio como um equipamento de infraestrutura. E a gente precisa de profissionalizar, né? A gente vem fazendo isso ano após ano e precisamos continuar isso, né? Precisamos transformar a manutenção predial, que eu particularmente acho um nome horroroso disso, para se referir à engenharia hospitalar, né? Um prédio é um edifício chamado hospital, que tem todo um conjunto de particularidades e a gente precisa de profissionalizar. Casos práticos e estudos, a gente vai mostrar para vocês mais adiante. A PCI Gases vai levar a gente em alguns fornecedores, alguns clientes deles,
e a gente vai poder mostrar para vocês lá, fazer interação com o pessoal da manutenção, da engenharia clínica, da engenharia hospitalar, com a administração, para mostrar isso para vocês. Mas o caso mais prático que eu tenho para falar para vocês, gente, foi a própria pandemia, né? Não faltou oxigênio. Vocês não viram notícia, né, de falta de oxigênio na siderurgia, nem falta de oxigênio na petroquímica, nem na criação de peixe, nem na indústria siderúrgica, mas em hospital faltou. Por que faltou em hospital? Essa que é a pergunta, né? Então, quem tapou esse buraco, quem cobriu esse gap, essa janela, esse espaço, foram as usinas de oxigênio. Então, nós temos dezenas, centenas, milhares de casos práticos no mundo todo, agora mostrando hoje que a gente tem usinas de oxigênio internalizadas, produzindo dentro do hospital, tá? Então, dispensa a apresentação, embora a gente vá mostrar no futuro, né? Ou seja, o Covid-19 foi o caso prático que mostrou que as usinas de oxigênio vieram para ficar. Só não adota você só tem uma justificativa para não adotar uma usina como essa se você fizer o custeio e ficar demonstrado para você que o custo unitário do metro cúbico convencional é mais barato do que o produzido. E lembrando, né, vou reforçar na bibliografia que a gente recomenda, que o estudo da The Lancet Global Health mostrou que nós precisamos de dar uma nova forma para o mercado do oxigênio medicinal, como ele é feito hoje no mundo, né? Sobre considerações e tendências, eu acabei falando antecipadamente, no meu ponto de vista, é uma tendência, não somente produção, como enchimento de cilindros de oxigênio e ar comprimido medicinal. O ar está aqui de graça, né? Por que eu vou comprar um ar que vem lá não sei de onde, num caminhão? Você percebe? Nós da engenharia temos que entender que a nossa contribuição envolve arregaçar as mangas e ir para cima do problema, pegar o problema pelo chifre. Tem hoje empresas que alugam as usinas ou compressores de ar, empresas que podem vender para o hospital o metro cúbico produzido no hospital. Então tem várias tendências aí e assim não é mais um segredo, né? Produção de oxigênio intra-hospitalar. Então a tendência, lembrando que moda muda e tendência permanece. Então eu acredito muito nesse esforço que nós temos uma organização, tem duas organizações legais, uma que é a Oxygen Alliance, a Aliança de Oxigênio, você põe em inglês, oxygenalliance.org, e você tem a Global Oxygen Alliance, que é uma organização global, formada por várias organizações, com o objetivo de garantir que o oxigênio chegue sempre onde necessário e quando necessário. Então, a internalização da produção, no meu modo de ver, é uma tendência forte, não só no Brasil, como no mundo. E para finalizar, eu quero agradecer bastante vocês que têm acompanhado a gente, de novo, mandar um alô para a PCI Gases, na pessoa do Hélio, que é o CEO da empresa, né? O Hélio é uma pessoa muito experiente nessa área, em todas essas tecnologias, e eles resolveram aqui fazer um apoio para a nossa escola, para a gente jogar mais luz aqui, para vocês terem acesso a esse tipo de conteúdo de forma gratuita. Eu não posso deixar de reforçar a vocês a disseminarem esse artigo que foi muito importante, esse relatório, reduzindo as inequidades globais no acesso ao oxigênio medicinal, que foi feito pela The Lancet Global Health, uma comissão, né? Toda vez que eu tenho um problema global, a The Lancet Global Health cria uma comissão e eu tive a felicidade e a honra de poder participar dessa comissão e ajudar a contribuir, fazer esse relatório. Além desse relatório, a gente fez esse artigo, eu e mais 10 colegas engenheiros do mundo todo fizemos esse artigo. Biomedical Engineers, engenheiros biomédicos, são cruciais para sistemas de saúde efetivo. E aqui, gente, quando a gente fala em engenheiro biomédico, a gente sabe, né, que a gente não tem engenheiro biomédico suficiente para atender o mercado global, né? Aqui no Brasil, a gente não tem, simplesmente, a gente tem dezenas de escolas, mas o mercado é muito grande. Você tem a indústria, você tem o comércio, você tem a academia, você tem o empreendedorismo, você tem o hospital. Então, assim, não tem engenheiro biomédico suficiente, então nós contamos aqui, quando a gente fala aqui nesse relatório Biomedical Engineers,
somos todos nós, tá? Não são exclusivamente os engenheiros biomédicos. A gente usou o nome engenheiro biomédico porque é ele realmente que foi cunhado, que estuda para essas questões, e pessoas como eu que foram se especializando ao longo dos anos para atender nessa área. Então não deixe de ler, porque isso vai ajudar a mudar a cabeça de vocês com relação a isso. E finalmente, a resolução da Assembleia Mundial da Saúde, que foi aprovada por unanimidade por todos os países que fazem parte da Assembleia Mundial, a resolução sobre o que os países têm que fazer para aumentar o acesso ao oxigênio. E nesse ponto nós estamos devendo, eu já cobrei aí, mandei e-mail para vários locais, todo o país tem uma lista de medicamentos essenciais, insubstituíveis. O oxigênio é essencial e insubstituível. A nossa lista foi feita em 2022, ainda não incluíram o oxigênio. Espero que esse governo, antes que termine, consiga incluir o oxigênio na lista de medicamentos essenciais. Lembrar que nós temos um drive com todos os materiais de apoio para você aprofundar mais essas aulas. Agradecer e pedir para você mandar um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, comentar aqui a sua dúvida, que nós vamos ter o maior prazer em responder. E se você gostou desse vídeo, está gostando da série, compartilha, ajuda a fazer chegar num farmacêutico. Nós precisamos de farmacêutico aqui, gente. Oxigênio é fármaco, a gente precisa dividir essa responsabilidade com os farmacêuticos, com os administradores, com os profissionais da oxigenoterapia, os técnicos em gasoterapia, os profissionais da segurança do trabalho, da segurança patrimonial, dos compradores, dos contadores para fazer rateio de despesa. É uma tecnologia que requer a participação de todos. Então, deixa seu like, compartilha e, no mais, aquele super obrigado pelo seu tempo. Valeu! Todos os materiais de apoio para você aprofundar mais essas aulas. Agradecer e pedir para você mandar um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, comentar aqui a sua dúvida, que nós vamos ter o maior prazer em responder. E se você gostou desse vídeo, está gostando da série, compartilha, ajuda a fazer chegar num farmacêutico. Nós precisamos de farmacêutico aqui, gente. Oxigênio é fármaco, a gente precisa dividir essa responsabilidade com os farmacêuticos, com os administradores, com os profissionais da oxigenoterapia, os técnicos em gasoterapia, os profissionais da segurança do trabalho, da segurança patrimonial, dos compradores, dos contadores para fazer rateio de despesa. É uma tecnologia que requer a participação de todos. Então, deixa seu like, compartilha e, no mais, aquele super obrigado pelo seu tempo. Valeu!